meus amigos e minhas amigas. Eu sou a professora Tânia e estamos aqui numa Hora do Encontro. A Hora do Encontro é esse programa dos mestrados em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento do Unicesumar. Nós estivemos afastados por algum tempo e eu senti saudade de vocês, mas por conta da pandemia, desse momento difícil, duro que nós estamos vivendo, nós tivemos que parar um pouco com o programa. Mas agora estamos de volta, com o programa, com os nossos convidados, com as nossas conversas, que são tão importantes para a gente trazer para vocês as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos mestrados do Unicesumar. E hoje temos uma convidada que até para quem acompanha não é uma convidada exatamente nova. Eu já trouxe aqui outras vezes, que é a Natália Quevedo, fisioterapeuta, mas agora ela veio, como eu havia dito quando ela veio da outra vez, quando você concluir a sua pesquisa, você vem para falar com a gente. Então agora ela concluiu e nós vamos começar aqui então hoje com a Natália Quevedo, que é fisioterapeuta pela Unicesumar, é mestra em promoção da saúde com assim, uma pesquisa novinha ainda, né? Defendeu faz pouco tempo, e já doutoranda em promoção da saúde também no Programa Interdisciplinar de Promoção da Saúde da Unicesumar. Então, Natália, é um grande prazer receber você novamente, né? Bom dia, professora. E o grande prazer é meu também, novamente estar aqui presente com a professora, podendo dar essa entrevista, é muito gratificante. E, assim, para nós, né, para mim que sou professora, para nós aqui do Unicesumar, é muito bom tê-la aqui, uma aluna que vem trilhando com a gente esse caminhar, né, de desenvolvimento intelectual, da pesquisa, no seu trabalho, tanto na graduação como depois do mestrado e doutorado, sempre com muita dedicação. A Natália vai nos falar então agora sobre, e assim, para nós é importante ver como é que um aluno, em plena pandemia, deu conta das dificuldades, né? A primeira coisa, Natália, que eu sei, que eu acompanhei, é que a pandemia mudou um pouco o seu projeto inicial. Quer dizer, você começou o mestrado em 2019, né? Isso. Com uma proposta, uma temática, e o que aconteceu com a pandemia? Então, professora, eu sempre procurei ser bem muito organizada e adiantada também. Então, desde no comecinho do mestrado, nós já tínhamos planejado o que nós íamos fazer. Então, eu já pensei, vamos fazer rápido para conseguir desenvolver bem. E veio a pandemia de última hora, que ninguém imaginava, tanto que no começo... Você ia fazer pesquisa de campo. Isso, e aí quando veio a pandemia, a gente foi pego muito de surpresa. Fiquei, sim, eu e a orientadora, a professora Sônia Bertolini, nós ficamos sem saber em algum momento o que fazer, porque nós não sabíamos se em algum momento voltava, se você podia fazer coleta de dados normalmente, se não poderia. A gente não tinha aquela dimensão como seria todo ano. Então, em um momento nós paramos, demos uma pausa para ver como seria, só que como foi passando o tempo, nós falamos assim, não, nós temos que dar uma alternativa, ter um plano B. E aí tivemos que reformular todo o nosso projeto. Você ia trabalhar o que exatamente? Seria, a princípio, um aplicativo que nós estávamos desenvolvendo, que seria com trabalhadores, principalmente secretárias. Tanto que, acredito que na entrevista que eu também dei para a professora, era essa ideia que eu já tinha passado, que seria com essas secretárias. Como veio a pandemia, veio o trabalho home office, então dificultou nós conseguimos ir nas empresas fazer essa pesquisa. Então já foi o primeiro obstáculo nosso. A população dessa pesquisa já teve que modificar. E é engraçado que, ao mesmo modificando, parece que foi assim, até o melhor depois no final. Por quê? Veio a ideia. Quem está em home office que não estava, que não era o costume e que começou a passar a estar e que pode ter modificado muito a qualidade de vida? Professoras. Sim. Né? Em geral. Eu, inclusive. Inclusive a professora. Então, inclusive professores, né? Tanto sexo masculino como feminino, mas principalmente professoras do sexo feminino. Por quê? Nós sabemos que tem a questão de família, tem questão de filhos, casa, mais o trabalho. Que então, junto a tudo isso, com certeza a sobrecarga foi muito maior nas professoras. E elas não estavam preparadas para estar dando aula dentro de casa. Por quê? Sempre teve computador, a sua mesa toda organizada na faculdade. Então elas passam para dentro da casa. E ali elas tiveram que se modificar toda, fazer com que tinha mesmo as aulas. Então foi uma transformação muito grande. Claro que hoje já conseguiu se organizar muito, mas no começo foi um momento difícil. Então nós pensamos, é a população perfeita para ser trabalhado isso.
Certo, então quer dizer, aquilo que no início era um problema acaba sendo, né, assim, uma fonte de estímulo e trazendo, e inclusive levando a sua pesquisa para algo novo. Novo. Absolutamente novo. Então, a maior dificuldade, então, foi justamente essa questão de quem ia participar. Isso, né? E acabou sendo assim, o mais inédito também da pesquisa foi essa questão. Isso é bacana. E foi fácil você localizar essas pessoas? As pessoas aceitaram bem? Por que que eu pergunto? Porque, como você bem colocou, as pessoas se viram de repente com uma carga de trabalho adicional. Né? Ao contrário do que poderia pensar, não precisa mais ir para a faculdade, vai trabalhar em casa, a gente ficava trabalhando 2, 3 vezes mais. E ainda assim, como foi então você pedir essas pessoas para parar um tempo para poder participar da sua pesquisa? Sim. Foi difícil? Foi um pouquinho. Inicialmente, a minha dissertação ela teve 2 etapas. A primeira foi a prevalência que nós desenvolvemos. Na prevalência, eu enviei e-mails para as professoras, tanto da Universidade UEM como aqui a Universidade Unicesumar. Então, foi o primeiro contato meu com as professoras, foi por aí. Então, eu comecei a enviar e-mails, consegui, assim, tanto nos catálogos que tem na internet, com outros professores que deram, né, passaram algum contato, ou um foi passando para o outro professor também para responder. Então, inicialmente foi aí. Depois, eu fiz um filtro de quais eram essas professoras que apresentavam a cervicalgia, que era o foco da pesquisa, né, que é a dor na região cervical, de ombros, a sintomatologia que desenvolve devido à postura, ficar muito em frente ao computador, de uma forma inadequada. E aí depois que eu fiz o convite para fazer a intervenção comigo. E aí, um exemplo, de 50 professoras, 11 aceitaram. Então, assim, mas mesmo assim foi um número fantástico, porque era para talvez ter sido bem menos. Então, ainda assim, eu consegui um tamanho de população para fazer a intervenção, foi até grande. A maioria dessas professoras foram até professoras minhas da graduação, então já tinha aquele vínculo assim, então elas ficaram muito felizes quando recebeu o convite para estar participando, e outras que eu não conhecia, acabei conhecendo, fazendo amizade com elas também, e elas estavam assim totalmente dispostas a fazer a intervenção, porque elas queriam melhorar a qualidade de vida delas. Então, assim, elas foram totalmente, mesmo com toda essa sobrecarga, dispostas a estar participando da intervenção. Então, só para as pessoas que estão nos ouvindo entender bem, você analisou a cervicalgia, é isso? Isso. Que a gente pode dizer de uma forma mais simples, que é a dor nas costas. Isso, região de ombro, cervical, aquela dor, aquela tensão que a gente sente. E aí envolve outros sintomas, dor de cabeça, tem também essa questão de enjoo, dor em mandíbula, tontura. E tudo isso por postura? Por postura. Então, talvez a tensão do dia a dia, o estresse que a pandemia já estava gerando, o estresse do trabalho, o estresse da casa, da modificação que houve. Então, assim, talvez a professora, na época, ela não tinha uma mesa adequada, o computador não estava da forma adequada. Então, tudo isso influenciava numa tensão nessa região, nessa musculatura que nós temos em região cervical e ombros. E uma tensão, eu como professora digo isso, que eu passei, evidentemente, por essas questões, é que assim, a gente dá aula com mais liberdade dentro de sala e de repente você está ali parada, o fato de que vai gravar tudo que você fizer é meio tensionador. Sim, né? Gera tensão. Tem a questão também de tecnologias. Muito difícil, de repente, né? Era Zoom, era Meet, era, meu Deus, eu não sabia, tinha que aprender os nomes. Isso. E tinha também uma tensão, assim, por exemplo, comigo. Eu estava no quarto, né, no escritório que eu tenho, mas tanto minha filha como meu marido podiam entrar a qualquer hora e às vezes entrava e eu estava dando aula, tinha que fazer um sinalzinho para não entrar. Tudo isso é um elemento estressor. Sim, com certeza. Né? Qualquer barulho também de animais que tem de estimação. Cachorro do vizinho. É uma obra do lado da casa que está fazendo um barulho, é um carro que passa vendendo, né, um som de carro que passa vendendo alguma coisa na rua. Então, tudo isso influencia. Até a questão de estar arejado o local, a iluminação. Então, assim, tudo tem esses fatores. E acredito que para a mulher acabou pesando mais por essa questão de filhos, porque ela também tinha que estar desenvolvendo alguma questão dos filhos. E aí você tocou num assunto que é preciso levar em conta. Muitas estavam sem ajudante nesse momento, justamente porque nesse momento de pandemia
as diaristas, as mulheres que ajudam, né, não podiam se deslocar. Então, aquela mulher professora que estava em casa, ela tinha um agravante dessa nova situação. Sim. E também tinha que fazer os serviços de casa. E por mais que tivesse ajuda de marido, de filho, que a gente espera que tenha, a gente sabe que acaba sobrando uma parte significativa. Sim. Natália, qual foi assim, a relevância que você atribui a esse estudo seu? Então, professora, eu acredito que o fato dessas professoras, assim, delas quiserem participar, já foi algo muito relevante, de ver que elas queriam melhorar sua qualidade de vida, melhorar essa questão das dores, né, do que está sentindo. Então, eu acho isso já muito importante. E de ver o resultado. Então, depois dessa intervenção, que foi até curtinha devido à pandemia também, foi apenas 1 mês de intervenção que nós fizemos de exercícios. Mas você não encontrava com elas? Não, encontrava virtualmente apenas. Virtualmente, isso mas mesmo. Pessoalmente não teve nenhum contato com ninguém que participou desse estudo. Então eu acredito que o resultado nós vimos que foram muito benéficos, apenas 1 mês de exercício. E exercícios simples, coisas básicas que você consegue fazer no seu dia a dia. Então eu acredito que essa relevância, que nós podemos mostrar que uma coisa simples pode modificar o dia inteiro, pode diminuir gastos, pode melhorar a qualidade de vida dessa professora, diminuir esse estresse. Então, assim, tudo pode melhorar dentro da casa dela, o funcionamento ali, devido ao tempinho que ela tirar para alguns exercícios. Você mandava, né, pelo WhatsApp os exercícios para essas professoras. Isso, então assim, a princípio seria um aplicativo, devido à pandemia modificou muita coisa, não foi o aplicativo. Aí nós desenvolvemos um bot, que é um robozinho, na verdade. Então ele que fazia a interação com a professora. Eu não precisava fazer, nós só alimentamos ele na plataforma, num software, e aí eu disponibilizei para essas professoras. Eu apenas dava o recado, lembrando de realizar o exercício, mas elas que conseguiam entrar nesse link, acessava, e esse robozinho programado, chamado Ana, ela tinha até o nome, robozinho, que passava os exercícios, e ela desenvolvia ali os exercícios durante os dias. Pois é, você vê que a tecnologia, ela tem, a gente tem um pouco, eu, por exemplo, sou de uma geração assim, né, não sou velha, não quero me chamar de velha, mas não sou uma geração que tenho tantas habilidades, né, e afinidade com a tecnologia. Mas a gente não pode negar que facilita a vida, e nessa pandemia, não sei o que teria sido de nós sem ela. Claro, nós teríamos nos virado como em ocasiões passadas, as pessoas se viraram. Sim, o ser humano dá sempre um jeitinho, mas para nós foi fundamental. E ao mesmo tempo que criou um estresse, sem dúvida nenhuma, essa tecnologia tão constante, por outro lado, facilitou bastante a nossa vida. Sim, professora, e é muito importante porque, a princípio, quando nós iniciamos a ideia desse projeto em 2019, a gente sempre olhou a tecnologia como um fator que causa problema, né, no trabalhador. E tanto que o meu orientador, o professor Nelson, ele pegou e falou que, assim, pessoal, vocês têm que olhar de uma forma diferente, porque a tecnologia ela pode causar, mas ela pode ser a solução também. Então, tanto que o computador, talvez da forma inadequada, pode causar cervicalgia, mas esse bot, que é um software, pode ajudar a melhorar. Então, a tecnologia ela pode ser a solução também dessas questões, né? Quer dizer, é verdade, a gente tem essa tendência, né, a ver as coisas por um único prisma, né, e vendo as dificuldades. Isso é uma dificuldade, mas a gente precisa aprender a ver, e eu acho que eu que não gosto tanto de tecnologia, eu pensei assim muitas vezes que ainda bem que a gente tinha essa situação, né, que a gente pôde dar continuidade, porque a pandemia está se arrastando muito mais do que deveria, muito mais do que gostaríamos, e realmente teria ficado muito difícil para nós. Mas agora vamos falar um pouquinho, então, né? Nós estamos aqui no programa Hora do Encontro. Eu sou a professora Tânia, estou conversando com a Natália Quevedo, que é fisioterapeuta, que é mestra e doutoranda em promoção da saúde aqui no Unicesumar, falando para a gente da sua pesquisa aqui de mestrado recém-defendida, né? Mas ela já está no doutorado, e aí eu queria que você falasse um pouco, né, essa experiência, rapidamente, né, que eu acho que eu sempre aconselho os alunos que façam isso mesmo, porque tem aluno que fala, vou dar um tempo para descansar do mestrado, e aí depois fica com preguiça de pegar no tranco de novo. Você já foi direto. Mas é bem isso, professora, ainda mais com essa pandemia, foi
diferente a finalização desse mestrado. Não, tenho certeza que não foi igual a outras pessoas, Sim. né? Então, assim, você já tem uma certa sobrecarga o mestrado em si para você conseguir finalizar, defender, com a pandemia dobrou isso. Então, eu estava, sim, exausta, cheguei cansada, não teria como, muito realizada também por tudo que tinha acontecido. E na defesa, eu peguei, a partir do momento que eu defendi, que eu saí ali do meu quarto, que eu também estava em home office, que foi a defesa, eu falei, estou pronta para o próximo agora. Por quê? Porque saiu aquela sobrecarga que eu estava. E você se sente muito honrada por tudo que aconteceu, né? Muito feliz de ver o resultado de tudo. E aí você fala, agora eu posso ir um pouquinho mais além. Né? Então, ao invés de parar e falar assim, já é o suficiente, eu falei, não, agora eu sei que eu posso avançar mais um pouco. E o doutorado seria isso, avançar mais ainda um pouco. Qual é agora, o que você está agora no doutorado pensando, né? Porque ele começou, acho que acredito que você ainda não tem assim muito definido o seu projeto de pesquisa, mas o que é que vem assim na sua cabeça? Dar continuidade a esse mesmo? Isso, eu quero dar continuidade nessa linha. Acredito que essa ideia do aplicativo, ela está sendo desenvolvida, ela não parou em nenhum minuto. Então, eu acredito que isso possa sair agora no doutorado, que tem um tempo um pouco maior para desenvolver e expandir mais para os trabalhadores, não focar agora só em professores, que a gente viu que já dava certo, mas ir sim para secretários ou outra área também que necessita, sabe, dessa questão, e ter uma tecnologia ainda melhor, ainda mais bem desenvolvida. Então, eu acredito que nós podemos seguir essa linha, porque os resultados foram bons, né, mesmo durante a pandemia. Então, eu acredito que agora a gente consegue ter resultados ainda melhores. Você é da turma de 2019, né? Então, uma grande diferença que a gente viu é que você foi dessa última turma que ainda estava em sala de aula com colegas, com professores interagindo, né? A turma do ano passado já não se conhece, quer dizer, um aluno não teve esse contato Não teve, isso. E pra gente foi muito difícil, porque a gente estava tão acostumado, por ser bolsista, sempre estava no mestrado, ali no programa, né? E então, sempre com contato com todos os alunos. E depois, cada um se afastou, assim, rapidamente, só virtualmente. Então, a saudade... Nós finalizamos o mestrado sem poder se reunir, sem ter uma confraternização, assim, uma despedida mesmo. Então, continua a saudade, é grande. Ficou, assim, faltando ainda alguma coisinha. Mas acredito que em algum momento ainda vai ser possível isso. Com certeza. Bem, nós hoje, na hora do encontro, nós conversamos com a fisioterapeuta Natália Quevedo. A Natália é uma pessoa muito querida, já é a segunda vez que eu a convido para vir falar, porque eu acho que realmente ela tem se esforçado para levar a sério a sua pesquisa, trazendo contribuições importantes para a promoção da saúde. Natália, mais uma vez eu te agradeço, fique à vontade se quiser dar um tchauzinho para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, professora, pela oportunidade novamente. Acredito que é muito importante esse espaço para os alunos, passar esse conhecimento, passar as experiências que nós estamos tendo, até porque em muitos momentos a gente mostra as coisas, parece que é muito fácil, mas só nós sabemos que tudo que nós temos passado, a dificuldade que temos enfrentado, né? Então, acredito que esse momento é muito importante para todos os alunos, tá? Agradeço novamente pela oportunidade e sempre vou estar disponível aqui quando precisar. Obrigada. Tá bom? Então, é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.